O que o filho do Alexandre de Moraes já contribuiu para o direito? Absolutamente nada. Nada. Mas está aí, mais rico que muito rico, que é realmente rico nesse país pobre. Investigações sobre o esquema de venda de sentenças no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem duas frentes distintas, ambas com alto potencial explosivo. Bom, uma delas, no entanto, até agora é pouco conhecida do grande público. Se bem apurada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, a investigação tem potencial para avançar sobre a atuação de poderosos escritórios de Brasília, muitos ligados a parentes de ministros que faturam fortunas para solucionar processos em tramitação nos tribunais. Esse caminho nasce de uma história que envolve violência, traição, dinheiro, lobby, oferta de facilidades em gabinetes, conexão com grandes bancas, são escritórios de advocacia, e amizades estreitas de amigos, de amigos de amigos, com amigos de amigos, de pai, de mãe, amigos de amigos, com ministros de tribunais superiores e seus familiares, donos de escritório. E hoje, pela manhã, o STJ afastou um segundo servidor sob suspeita de participar do esquema de venda de decisões judiciais. Em nota, a Corte afirmou que não há qualquer indício de envolvimento de ministros, é claro, como se ela fosse soltar a mão de alguém. E, de fato, por exemplo, antigamente, quem é velho, o Davi Teixeira é velho e vai saber. Não, advogado das antigas, porra. Ele começou a estudar em 84, não é nenhum garotinho. 88, não é nenhum garotinho, você formou. 36 anos de carreira. Ele já tem carteirinha, já para na vaga do idoso. Ainda não, quase. Falta só um aninho. Então, tá aí, tá na bica. Precisava de um parecer, era um caso complexo, chegaria ao STF. Sim. Os advogados procuravam um parecer, eles iam o quê? Ao escritório do Pontes de Miranda, no Rio de Janeiro, que era o maior jurista de todos os tempos no Brasil. Você ia lá contratar um parecer do Pontes de Miranda. A peso de ouro. Porque o Pontes de Miranda era um gênio. Referência, universal. Exato, Pontes de Miranda era quase um deus. Aí hoje você tem que ir no escritório do filho do Alexandre de Moraes. O que o filho do Alexandre de Moraes já contribuiu para o direito? Absolutamente nada. Nada. Mas está aí, mais rico que muito rico, que é realmente rico nesse país pobre. E essa indústria de pareceres acabou com isso, né? Ninguém mais faz Não, ninguém mais faz parecer. Ninguém quer saber da juridicidade. O Barroso falou aí, ó. A gente usa a criatividade aqui. Isso que você falou é fato. A gente usava pareceres de grandes juristas em defesa da tese em tribunais superiores. Hoje isso e nada. É a mesma coisa. Tem um escritor, tem um dos meninos, por exemplo, eu não lembro qual ministro que é, então eu não vou falar qual deles porque eu posso enganar, mas é de um... Eu acho que é filho, eu não vou falar de quem eu acho que é, mas tem um dos ministros do STF, que não é o Alexandre, é outro agora. O filho dele é apelidado no escritório de Einstein. Isso é uma ironia. Imagina. Ele é apelidado de Einstein. Deve ao nível do... Dentro do próprio escritório. Os colegas o apelidaram de Einstein, de tão burro que ele é. Faz milhões, meu querido. Faz fácil. Aí você vai falar, isso é uma leviandade dizer isso. Não, uma leviandade é isso acontecer e ninguém falar nada. Você se lembra, Pavinato, de uma entrevista da ministra Eliana Calmon? Não sei se você se lembra. Lembro dela, ela virou poeta. Você lembra ela falando sobre isso quando ela Depois tentou ser política, não deu certo. Ela foi ministra do STJ, foi corregedoria de justiça, né? Eliana. Tem uma entrevista dela, não sei se você faz se lembrar, ela dizendo quando ela era corregedora de justiça. E ela falando da enorme dificuldade que ela tinha para investigar juízes. Não conseguia. Não conseguia sequer quebrar o sigilo bancário do juiz. E quando chegava a um ponto de ter uma investigação de um juiz por questões ligadas a patrimônio descoberto, renda não declarada, né? Os próprios colegas, é um corporativismo terrível. Os próprios colegas falam, não vai investigar esse cara aqui não. Vamos parar por aí, não vai investigar. Então há um senso de corporativismo aí, o Supremo está mostrando isso. Ninguém larga a mão de ninguém. Você acha que eles vão ser investigados, os ministros do STJ? Fazia tempo. Na verdade, não é nem que fazia tempo. Desde que eu me tornei deputado,
eu nunca vim para cá empolgado, entusiasmado por vitórias. Esta semana eu vim para cá empolgado, entusiasmado, ansioso. Nós estamos vendo o fim do governo diante dos nossos olhos e mais próximos a cada dia que passa de resgatar o Brasil. Deixa eu te explicar. Bom, vocês já sabem dessa ruptura por causa do IOF, né? Nós derrubamos uma tentativa de mais impostos no bolso do povo brasileiro. Lula foi lá e ativou o seu escritório de advocacia, que é o Supremo Tribunal Federal. Ao invés deles tentarem abaixar a temperatura, o Lula faz dobrar a aposta, atacando o Hugo Mota diretamente, dizendo que o Hugo Mota não honrou um acordo que havia feito, e não só isso, fala abertamente que não precisa do Congresso, que se ele não conseguir o que ele quer no Congresso, ele vai no STF, sendo que o ponto crucial da ruptura é justamente a humilhação que o Congresso está sentindo por Lula, sempre que perder aqui, apelar para o seu sindicatozinho judiciário que está lá na Suprema Corte. Concomitante a isso, acaba de sair uma pesquisa que é terrível para o governo. O governo consegue até sobreviver, de certa forma, sem ter o apoio da população. Esse governo nunca teve, então nunca importou para eles. Mas eles precisam de ter o apoio do Congresso. E aqui, a Câmara dos Deputados deu uma resposta que veio nessa pesquisa, que é a seguinte: avaliação da relação do governo Lula com o Congresso. 51% dos deputados federais acham que é uma relação negativa e apenas 18% acham que é positiva. Na voz dos próprios deputados federais, 57% acham que o Lula não consegue aprovar a sua agenda, ou seja, Lula perdeu a governabilidade. Vai ser obrigado a ficar recorrendo ao STF. E quanto mais ele recorrer ao STF, pior vai ficar a situação dele aqui. Como se isso não fosse bastante. Razão das poucas votações importantes do Congresso: desarticulação política do governo, ou seja, o Lula não consegue mais falar com o Congresso. E 33% acha que é um impasse sobre a anistia. Sim, nós estamos conseguindo parar o Congresso até que eles nos entreguem a anistia. E a avaliação do governo Lula: 46% dos deputados acham que é negativa, apenas 27% acham que é positiva. Agora, o que mais me chamou a atenção é o centro abandonando o governo. A política econômica do país está indo na direção errada para 65% dos deputados de centro. E aqui, em relação ao STF, como é que está a visão dos deputados federais em relação ao STF? Para 48% é negativa a visão do STF e apenas 27% vê o STF de forma positiva. Olha só, saiu de 40 para 48 negativo e caiu de 37 para 20 e 34 para 27 positivo. E o centro é o que teve a maior escalada, saiu de 29 negativo para 44. O centro é o que determina o que acontece aqui. E o centro está de saco cheio em relação às interferências do STF. 49%, ou seja, metade da Câmara dos Deputados acha que o STF interfere sempre e 28% às vezes, o que é ruim também. Então nós temos aqui aproximadamente 80%, tá? 80% dos deputados achando que há muita interferência. E aí o Lula vai e solta essa declaração de que ele não precisa do Congresso, ele resolve tudo no STF. Uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Para piorar, e aí que vem a situação, os principais projetos que o Lula precisava aprovar para poder ter uma chance de reeleição, que seriam aprovados agora, não serão. O Lula, o Congresso, os ministérios não tem mais janela de comunicação aqui dentro da Câmara dos Deputados. O Alcolumbre pode até ser mais favorável ao Lula, mas aqui está tudo travado. Esse governo morreu. E essa percepção faz com que a maior parte dos deputados federais já reconhecem que o próximo presidente vai ser de direita, Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. O centro já viu isso, já percebeu. Então agora a perspectiva de poder é o que está determinando o caminho a ser tomado de agora em diante. Vemos aí uma chance de aprovarmos os nossos projetos antes mesmo do presidente de direita assumir, porque o centro já quer passar uma lição para o governo. E ainda vem uma ameaça. Estão dizendo que querem colocar o Nicolas na relatoria da CPMI. Isso é soltar uma bomba atômica no governo. Isso ia acabar de vez com qualquer possibilidade de diálogo. Cara, eles estão vindo com tudo. A única chance que eles têm agora
é tentar convencer o Brasil de que eles defendem os pobres e o Congresso defende os ricos, o que aumenta ainda mais o antagonismo, a briga entre os dois poderes, eles de lá com o STF, nós de cá com os deputados, senadores e o povo. Eu tô ansioso para ver no que isso vai dar. Eu só sei de uma coisa, a única saída é a derrota desse governo. Ele tá derrotado antes mesmo do fim do mandato.